Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Iris e hoje a gente vai trabalhar a resposta interpretativa e a resposta argumentativa, tá? Então, começando pelo que é interpretativa, é uma resposta às informações que o texto expõe para você. Então, você vai fazer uma interpretação das considerações que foram feitas ao longo do texto base, da coletânea que a proposta disponibilizou para você na prova, tá? E essa proposta, ela pode trazer um enunciado que faça uma pergunta para você ou que apenas te dê um comando para você seguir a sua interpretação, tá? E algumas características muito importantes desse gênero são a objetividade, a clareza nas suas respostas, tá? Então você precisa ir direto ao ponto e responder o que está sendo pedido para você, tá? Incorporar o tema principal do texto base, o que é isso? Então você precisa pegar a ideia principal, o tema que está sendo trabalhado lá no texto, o tema da proposta, e trazer para a sua redação, tá? Ele precisa estar presente ali no seu texto. Argumentos que justifiquem a sua resposta, mas sem expor uma opinião. Então é muito importante esse ponto, que fique claro para vocês o que é essa argumentação que tem dentro da resposta interpretativa. Porque quando a gente pensa em argumentos, a gente lembra lá da resposta argumentativa, né? Mas no caso da interpretativa, os argumentos, eles só vão estar presentes ali para justificar a sua resposta, a sua interpretação, o porquê você interpretou o que está sendo pedido daquela forma, tá? Então, sem expressar uma opinião, um juízo de valor, ok? Então, a linguagem utilizada nesse gênero é a linguagem formal. Então, a formalidade na escrita é muito importante para você conseguir transmitir uma mensagem, uma interpretação que seja clara e fácil de compreender, tá? Então, pense lá no seu corretor que vai corrigir a sua redação. Ele precisa que o seu texto tenha clareza para ele conseguir compreender o que você está querendo dizer, tá? Para que não fique nenhuma incongruência. Coesão e coerência, tá? Então é muito importante esses dois elementos para qualquer tipo de texto, para qualquer gênero textual, tá? Então, para a gente conseguir um texto coeso e coerente, a gente precisa de alguns recursos, que são os pronomes, sinônimos, conectivos e vários outros, tá? Mas a gente vai falar desses três em específico. Os pronomes, por exemplo, a gente pode usar os pronomes pessoais, oblíquos, aonde? Vamos ver. Por exemplo, você está interpretando uma charge em que a personagem principal é a Mafalda. Então você vai estar no seu texto lá e está escrevendo: a Mafalda diz tal coisa, a Mafalda pontua isso, aquilo, a Mafalda. Para evitar essa repetição do nome Mafalda, a gente pode usar o pronome pessoal, que é o ela, o pronome oblíquo, a, tá? Então, para deixar o seu texto mais limpo e coerente, tá? Os sinônimos também servem para você evitar as repetições de palavras desnecessárias no seu texto, tá? Então, porque quando a gente repete muitas palavras, fica um texto carregado, né? E incoerente, fica difícil a gente conseguir interpretar de uma forma clara. Os conectivos também são muito importantes porque eles conectam as ideias do seu texto, né? Então, eles conectam as ideias, conectam um período ao outro, um parágrafo ao outro. Então, é super importante, tá? Então, você pode usar os conectivos que expressam explicação, que expressam conclusão, que expressam contraste de ideias, tá? E vários outros que a gente tem por aí. Escrita em terceira pessoa também, tá, gente? Então, você nunca vai escrever a sua resposta interpretativa em primeira pessoa, tá? Sempre em terceira. Ao menos que o enunciado peça para você, mas isso raramente acontece. Estrutura textual, tá? Muito importante aqui também, tá? Então, a estrutura textual é aquela que a gente
conhece, né, de outros gêneros. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas tem algumas diferenças nessa divisão, tá? Então, ali na introdução, a gente tem a retomada da pergunta seguida da resposta, tá? Então, você precisa retomar a pergunta que está sendo feita ou o comando e logo em seguida responder ela, tá? O desenvolvimento, então a menção ao texto base. Lembra que eu disse que precisa incorporar o tema principal? Então aqui você precisa fazer essa menção ao texto base, tá? O tema que está sendo discutido e logo em seguida a interpretação do seu texto e os argumentos que vão justificar a sua resposta. E a conclusão é bem importante que vocês tenham clareza nesse ponto, tá? Porque quando a gente pensa em conclusão, a gente lembra, por exemplo, da proposta de intervenção lá do Enem, né? Mas aqui a gente é um pouquinho diferente, tá? Então aqui a gente pode pensar em um fechamento do texto. Então a gente vai fazer uma afirmação da ideia interpretada, a gente vai reforçar o que a gente interpretou ali e que a gente sustentou através dos argumentos, ok? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma proposta que a UEL fez no vestibular de 2019, tá? Então, ele coloca aqui uma charge que está aqui, duas pessoas aparentemente numa manifestação, né, protestando por ética e respeito, mas na parte de baixo, em outro momento, essas mesmas pessoas estão em uma festa aparentemente carnavalesca e jogando lixo na rua, né? Deixando a sujeira pela cidade, o que não é nada ético e respeitoso, né? Então, tá um pouco incoerente essa manifestação que eles estão fazendo. E olha só a proposta que a UEL traz. Com base na leitura da charge, comente em até 10 linhas o que ela denuncia e, ao mesmo tempo, defende. Então, ela defende e denuncia ao mesmo tempo duas coisas, certo? Então, ela denuncia ali a incoerência, né, no protesto das duas pessoas, né? Porque, ao mesmo tempo, elas estão não estão sendo éticos e respeitosos, né? Então, ela defende que a ética e o respeito sejam princípios básicos, né, do ser humano na sociedade, certo? Então, essa é uma proposta de resposta interpretativa que a UEL fez. E como eu faço uma boa interpretação, né? Então, pode parecer clichê, mas é a mais pura verdade, gente. A gente precisa de fazer a prática da leitura interpretativa. Então, a gente precisa ler e fazer a interpretação textual do que a gente está lendo, tá? Então, é muito importante e é indispensável para a gente alcançar uma boa interpretação. E também atenção aos mínimos detalhes, porque, por exemplo, vou voltar aqui. Não dá para voltar, perdão. Por exemplo, na charge ali, poderia ser um texto. E logo embaixo no texto, no rodapé, poderia estar ali alguma informação de ano de publicação, da cidade onde foi publicado, ou do título da revista, etc., né? Para você interpretar. E aquela informação você poderia muito bem relacionar com o que foi dito no texto. E aí você pode fazer uma correlação ali na sua interpretação, tá? Então, essa é uma forma de atenção aos mínimos detalhes que a gente precisa ter, tá bom? E agora a gente vai entrar na resposta argumentativa. O que é isso? Então, é uma resposta a uma pergunta ou um comando do enunciado ou texto, utilizando argumentos que comprovam o que foi apresentado no seu texto, tá? Então, é uma resposta ali que você precisa argumentar para sustentar a sua tese, o seu ponto de vista. As características desse gênero, então, são a resposta objetiva e clara, assim como a interpretativa, então a gente precisa ter objetividade e clareza também, ir direto ao ponto.
Mas a gente tem que tomar cuidado com esse ir direto ao ponto. Porque às vezes a proposta nos coloca uma pergunta e a gente responde sim ou não, tá? A gente não pode responder tão diretamente assim, tá? A gente precisa, lembra, retomar a pergunta e responder. A apresentação do ponto de vista, que é a sua resposta, tá? E a defesa do seu ponto de vista, que são os argumentos que você vai utilizar, tá? Essas são características desse gênero textual. E a linguagem utilizada é a linguagem formal também, tá? Uma formalidade textual que você precisa ter para ter clareza também no seu texto. A coesão e a coerência, né? Que a gente comentou ali na resposta interpretativa. Os pronomes, né? Os sinônimos, os conectivos fazem o seu texto ficar mais coeso e coerente, tá? E o grau de pessoalidade. Então, o que é isso? Por exemplo, a proposta está te dando uma pergunta assim: o que você acha que pode ser feito para melhorar a educação? Então, ele está perguntando diretamente para você, tá? Então, você pode responder em primeira pessoa. Mas, se ele perguntar o que pode ser feito para melhorar a educação, você precisa responder em terceira pessoa, porque não está sendo uma pergunta diretamente para você, tá? E a estrutura textual, então, é a seguinte: introdução, desenvolvimento, conclusão também. Na introdução, a gente tem a retomada da pergunta, do comando, e a resposta, que é o ponto de vista, seu ponto de vista, tá? O desenvolvimento, então, a ideia principal do texto, né? Incorporar o tema principal ali e os argumentos que comprovam a sua tese, seu ponto de vista, que é a sua resposta. E na conclusão, também a conclusão de fechamento de texto, tá? Você vai confirmar o seu ponto de vista, sua tese que você sustentou ali no desenvolvimento. E aqui está um exemplo de proposta, tá? Que ela trouxe em 2015. Então, aqui ela coloca uma pergunta, né? Existe vida fora da Terra? E aí coloca a proposta. Redige um texto em que você responda a pergunta título do texto. Apresente argumentos que sustentam a sua posição. Então, ele coloca ali, né, uma pergunta para você responder, e pede uma resposta argumentativa para você, tá? E algumas exigências que você precisa ter para realizar a prova de redação, né? Então, conhecimento temático. Você precisa conhecer o que está sendo questionado para você, né? Então, o tema que está sendo discutido ali na redação, tá? Tanto na interpretativa quanto na argumentativa, em qualquer outro gênero textual de proposta de redação. Tá? Então, é muito importante isso que vocês tenham em mente, tá? E a resposta interpretativa, argumentativa, são gêneros que caem em outros vestibulares além da UEL. Então, são recorrentes aí nos vestibulares, por exemplo, na UEL, né, com certeza. A UEM, a UFPR, eles pedem também, tá? Então, por hoje é isso. Obrigada. Tchau, tchau.